Oi, oi, tudo bem com vocês, pessoal? Então, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos ter um assunto bem interessante, então é importante vocês prestem atenção. Nós iremos falar sobre o adjunto adnominal, tá? Eu peço que vocês prestem atenção, por quê? Para não haver confusão, tá? Porque semana passada a gente estudou sobre o adjunto adverbial. E nesta semana nós iremos estudar sobre o adjunto adnominal. Veja só o nome. Adjunto lembra que algo está junto. E adnominal está junto de quê? De um nome, tá certo? Então aqui eu trouxe essa imagem como exemplo, tá certo? Os adjuntos adnominais sempre se ligam a um substantivo. E o substantivo é o quê? É o nome, tá? É um nome. É o nome das coisas, tá certo? Então, vamos imaginar aqui que o substantivo é aquele amigo popular, tá certo? Que todo mundo quer ficar ao lado dele. Então, aqui nós vamos imaginar que a atriz Larissa Manoela é o substantivo, tá certo? E essas meninas que estão de frente para a Larissa Manoela, são as classes de palavras que se transformam em adjuntos adnominais, tá certo? Vamos entender melhor, tá? Com esta explicação. Pois bem, o amigo popular é quem? O substantivo, tá certo? É aquele amigo que todos os outros querem se aproximar, tá certo? E ao lado, essas palavras que estão na cor vermelha, tá? São as classes de palavras que representam os adjuntos adnominais na análise sintática, tá certo? Vejamos aqui, nós temos o adjetivo, que é aquela classe de palavra que caracteriza o substantivo, né? Traz uma característica referente ao substantivo. Nós temos a locução adjetiva, que é formada por mais de uma palavra, mas que traz a mesma ideia do adjetivo de caracterização, tá certo? Nós temos o artigo, tá? O artigo são aquelas palavras pequenas, tá? Como, por exemplo, o a, o as, o os, uns, umas. Tá certo? São essas palavras que sempre acompanham o substantivo, tá? Nós temos um numeral, que é aquela classe de palavra que é usada para quantificar algo, tá certo? No caso aí dos numerais cardinais, que expressam a quantidade de algo. Mas nós temos também o numeral ordinal, que representa a ordem, tá? Nós temos os numerais fracionários e multiplicativos também. Então, nós temos também a classe dos pronomes, tá? Os pronomes, pessoal, são aquelas palavras que tanto elas podem substituir um substantivo, como elas também podem acompanhar o substantivo, certo? Então, vejamos aqui. Conceito de adjunto adnominal. O que é o adjunto? Então, na análise sintática, o termo que acompanha o nome, ou seja, o substantivo, é classificado como adjunto adnominal. Assim, pessoal, vamos voltar aqui a essa parte. Todas essas classes de palavras, tá? Na frase, quando elas estão ao lado do substantivo, quando a gente está fazendo análise sintática, essas classes de palavras são denominadas de adjunto adnominal. Recebem esse nome, tá bom? Na análise sintática. Então, qualquer termo que acompanha um substantivo na oração, na frase, é classificado como adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele possui a função adjetiva na oração, tá? A qual pode ser desempenhada por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes e numerais.
Então, pessoal, como assim possui a função adjetiva? Os adjuntos adnominais, eles vêm acompanhando o nome, tá? Para trazer uma clareza maior, uma especificação em relação àquele substantivo, tá certo? Então, eles têm essa função adjetiva. O adjetivo, a função do adjetivo é caracterizar, tá? Especificar. Então, os adjuntos adnominais, quando eles aparecem na oração, é justamente para com essa função de caracterizar, de especificar aquele substantivo, tá? Não é que todas as palavras que acompanham o nome vai ser um adjetivo, não, para ter a função adjetiva, tá? Pode ser um artigo, pode ser um pronome, que vai ter essa função adjetiva, mas no sentido de especificar aquele substantivo, tá certo? No sentido de trazer uma precisão maior para o significado daquela palavra, tá certo? Vejamos aqui, atenção. Observe como os adjuntos adnominais se prendem diretamente ao substantivo a que se referem, sem qualquer participação do verbo. Pessoal, o próprio nome já diz, né? Adjunto adnominal. Então, os adjuntos sempre vão se prender diretamente a um substantivo, a um nome, tá certo? E não a um verbo, tá? Então, veja só, essa é uma das diferenças, tá? Do adjunto adnominal e do adjunto adverbial, tá? Porque o adjunto adnominal, ele se prende a um nome, e o adjunto adverbial, ele se prende a um verbo, tá certo? Mas não é só verbo, né, que o adjunto adverbial se prende. O adjunto adverbial pode vir acompanhando um adjetivo, pode vir acompanhando também um advérbio, tá certo? Então, vejamos aqui, pessoal. O exemplo, o notável poeta português deixou uma obra originalíssima. Veja só. Aqui eu coloquei em negrito a palavra poeta, certo? Poeta é um substantivo, ok? E as palavras que eu coloquei na cor verde estão acompanhando esse substantivo, estão se referindo a este nome, poeta, tá certo? Vejamos o seguinte, o notável poeta português. Todas essas palavrinhas que estão acompanhando este nome aqui, poeta, tá? Estão se referindo a ele. Então, nós podemos classificar essas palavras como adjuntos adnominais, tá certo? Veja só, o notável poeta português. Notável português e esse ou do início estão especificando o poeta, que o poeta é aquele poeta notável, tá? Ele é notável por alguma característica dele, né? Alguma qualidade. E ele é um poeta português, tá? Então, ele não é um poeta brasileiro, é português. Então, aqui nós percebemos que essas palavras estão especificando, trazendo uma maior precisão para a palavra poeta, tá certo? Então, os adjuntos adnominais, como eu já disse, tem essa função adjetiva, tá? De especificar o substantivo. Então, aqui nós temos adjuntos adnominais, tá certo? O, a palavra notável e português. Vamos seguir para que a gente possa entender melhor. Eu coloquei, pessoal, nessa estrutura, tá certo? Vocês irão entender, já vou explicar. Vamos logo seguir aqui para a definição, tá? Que eu coloquei aqui em cima. É formado, tá? O adjunto adnominal é formado por 4 classes gramaticais que acompanham o substantivo. Veja só. Aqui do lado esquerdo, nós temos as classes de palavras que formam, tá? Que se transformam, na verdade, se transformam em adjunto adnominal, na análise sintática. Tia, mas você falou que são 4 classes gramaticais. Por que que aqui tem 5? 5 classes gramaticais. Veja só. A gramática normativa, ela diz que só existem 10 classes gramaticais.
tá? E uma dessas 10 classes se encontra o adjetivo, que é aquela classe que caracteriza o nome, tá certo? Então, pessoal, nós temos aqui a locução adjetiva, que é duas ou mais palavras que têm a mesma função de um adjetivo, tá? Então, a locução adjetiva, ela não é uma classe de palavra, ela só é outra formação para caracterizar, que tem a função de adjetivo, tá certo? É por isso que eu conto o adjetivo e a locução adjetiva como uma, tá certo? Por isso que temos aí 4 classes gramaticais. Pronomes, a locução adjetiva e o adjetivo, como uma também, né? Então, temos aí 2 no caso. Temos os artigos e os numerais, 4 classes que se transformam em adjuntos adnominais, na análise sintática. Tudo bem até aí? Então, vamos lá, tá? Vamos analisar cada exemplo para cada classe gramatical. No primeiro exemplo aqui, nós temos: meu livro é muito bom. Veja aqui. Livro é um substantivo, tá certo? E o que é que está acompanhando o livro? Está acompanhado pela palavra meu, que se trata de um pronome possessivo. Veja só, a palavra meu, ela modifica o substantivo por quê? Porque ela traz a informação de que o livro, ele é meu. Ele indica posse, tá? Esse pronome indica posse. Então, veja só, o adjunto adnominal especificando, trazendo uma informação a respeito do substantivo livro, tá certo? O livro pertence a mim, ok? Nós temos aqui no segundo exemplo, tá? No exemplo de locuções adjetivas, que diz assim: sei que amor de mãe é fundamental. Veja só, nós temos a palavra amor, que se trata de um substantivo, certo? De mãe, quer dizer que o amor é da mãe. Esse amor é expresso pela mãe. Então, essa expressão de mãe, formada pela palavra de e a palavra mãe, nós temos 2 palavras que caracterizam o amor, tá? O amor pertence a quem? A mãe, aqui no caso, né? Então, nós temos 2 palavras que caracterizam, que expressam uma caracterização. Então, eu chamo de locução adjetiva, tá? Porque se fosse um adjetivo, seria apenas uma palavra, seria amor materno, tá? Mas como é uma locução adjetiva, fica a locução 2 ou mais palavras que têm a mesma função de um adjetivo, tá? A locução adjetiva é assim. Então, essa expressão de mãe, que caracteriza, que especifica o amor, a palavra amor, é um adjunto adnominal. No terceiro exemplo, que é o exemplo dos artigos, vejamos aqui. As meninas viram o garoto. Veja só, nós temos a palavra meninas, que é um substantivo, tá certo? Este substantivo aqui está acompanhado por qual palavra? Pela palavra as, que é um artigo definido, tá certo? Então, este artigo definido, as, ele está especificando as meninas, tá? Que não estou me referindo a qualquer meninas que viram o garoto, mas a estas meninas em específico, tá certo? Esse as está especificando quem é as meninas, tá certo? Então, aqui esse as funciona como adjunto adnominal. Nós temos no quarto exemplo o seguinte: 2 amigos vieram à festa. Veja só, nós temos a palavra amigos, que é um substantivo, e o que está acompanhando esse substantivo? A palavra 2, que dá a ideia de quantidade, tá? Que são 2 amigos. Então, veja só a informação que esse adjunto adnominal ele traz, né, para o substantivo. São 2 amigos, tá certo? Então, ele especifica a quantidade. Aqui, essa palavra 2 se trata de um adjunto adnominal, tá certo? E no último exemplo, nós temos: jovens alunos se prepararam hoje para o trabalho.
Veja só, nós temos a palavra alunos, que é um substantivo, e o que acompanha esse substantivo? A palavra jovens. Jovens, aqui está caracterizando os alunos, que eles são jovens, tá? Então, aqui nós temos um adjetivo, mas que na análise sintática, esse adjetivo se transforma em quê? Em adjunto adnominal. Por quê? Porque está junto de um nome. Em todos estes exemplos, tá? A gente viu que os adjuntos sempre se ligaram a um substantivo. No primeiro exemplo, o meu se ligou ao substantivo livro. A expressão de mãe, que é uma locução adjetiva, se ligou ao substantivo amor. No terceiro exemplo, nós temos o artigo se ligou ao substantivo meninas. No quarto exemplo, nós temos o numeral 2, que se ligou ao substantivo amigos. E no último exemplo, nós temos um adjetivo que também se ligou a um substantivo alunos. Então, sempre os adjuntos adnominais vão se ligar a um substantivo, tá? E eles vão ser representados por estas classes gramaticais aqui, tá? Os pronomes podem ser adjuntos adnominais, as locuções adjetivas, os artigos, numerais e adjetivos podem ser adjuntos adnominais. Agora, veja só, por que eu falei da estrutura que eu coloquei essas classes gramaticais? A primeira letra de cada nome desses aqui, eu coloquei na cor vermelha para formar essa palavra, plana. Quando você lembra da palavra plana, você vai lembrar das classes que representam os adjuntos adnominais. Então, você vai lembrar, o que pode ser um adjunto adnominal? Ah, lembrei a palavra plana. Plana, o P vem de quê? De pronome. Então, o pronome pode ser um adjunto. O que mais? O L, locuções adjetivas. Então, a locução pode ser um adjunto adnominal. O A, artigos. O N, numerais. O A, novamente, adjetivo. Então, por isso que eu coloquei nessa ordem, tá? As classes gramaticais, justamente para formar a palavra plana e você lembrar das classes que se transformam em adjuntos adnominais. Ok? Melhor de memorizar, não é? Então, vamos lá. Gente, o adjunto adnominal, ele traz um sentido ativo para a frase, tá? Eu vou explicar para vocês esse sentido ativo. Lembrando que o adjunto adnominal, ele sempre se liga a um nome, tá? A um substantivo. E esse substantivo tanto pode ser concreto, aquele que você consegue visualizar, consegue tocar. Por exemplo, porta. Eu consigo ver a porta, eu consigo tocar. Então, se trata de um substantivo concreto. Mas também ele pode se ligar a um substantivo abstrato, aquele substantivo que não tem forma. Por exemplo, a palavra amor. Você consegue ver a forma do amor? Não, tenho certeza que não, porque o amor se trata de um sentimento. Então, amor é um substantivo, mas um substantivo abstrato, tá certo? Então, os adjuntos adnominais podem acompanhar um substantivo concreto e também um substantivo abstrato, certo? Que fique claro isso, tá certo, gente? Vamos lá analisar esses dois exemplos, tá? No primeiro exemplo, eu trouxe o seguinte, o anel de ouro. Veja só, pessoal, a palavra anel, nós temos um substantivo concreto, porque eu consigo ver o anel, eu consigo tocar no anel. Portanto, anel é um substantivo concreto. Tá certo? E veja só, o anel ele é de quê? De ouro. Veja que essa expressão de ouro, que é formada por duas palavras que caracteriza de que o anel é feito, eu tenho uma locução adjetiva, não é verdade? Essa expressão caracteriza a palavra anel. Então, aqui eu tenho uma locução adjetiva, está acompanhando um nome, que é o anel, tá? Que é um nome concreto. Então, essa expressão, na análise sintática, ela se chama de adjunto adnominal, tá certo? Agora, no outro exemplo, nós temos um exemplo de substantivo abstrato, a leitura do professor. Agora, vamos lá. A palavra leitura, tá? Ela representa a ação de ler, tá? Os nomes também podem representar ações.
E aqui a palavra leitura, ela representa a ação de ler, certo? Gente, a leitura, ela só existe porque ela depende de um ser, né? Para ler, ela depende de um substantivo concreto, ou seja, de alguém para ler. Então, a leitura, a ação, ela representa um substantivo abstrato. Você não consegue ver a leitura, né? A leitura, ela existe, por quê? Porque ela depende de alguém para fazer que ela aconteça. Então, não temos um substantivo concreto, mas sim um substantivo abstrato. Então, veja só, leitura eu tenho um substantivo abstrato, nesse caso, tá? E a expressão do professor representa um adjunto adnominal, tá? Está junto do nome leitura. Mas vamos analisar o sentido ativo que o adjunto adnominal ele traz. Vamos lá, a leitura do professor. Quem é que fez a leitura aqui? O professor. Então, no caso, o professor, ele é o agente, aquele que age, que realiza algo. Ele, no caso, realizou a leitura. Então, veja como está no sentido ativo, tá? Essa expressão, porque é o professor que realizou a leitura, que realizou essa leitura. Então, aqui nós temos essa expressão do professor, né, no sentido ativo, de alguém que realiza algo. Então, se trata de um adjunto adnominal. Então, quando eu falo desse sentido ativo, é outra técnica de você conseguir identificar o adjunto adnominal, tá? Você pode verificar esse sentido, se essa expressão que está em destaque, ela representa, ela traz um sentido ativo. Se ela trouxer esse sentido, então se trata de um adjunto adnominal, tá certo? É apenas mais uma técnica de identificar. Aqui nós vimos dois exemplos, tanto no exemplo 1, um adjunto adnominal acompanhando um substantivo concreto, e no exemplo 2, um adjunto adnominal acompanhando um substantivo abstrato, que é o substantivo leitura. Vamos analisar essa outra frase. Aquela criança comprou os 2 últimos sorvetes. Veja só. Aqui eu coloquei em destaque 2 palavras, que é criança e sorvetes. 2 palavras que se tratam de substantivo. Úrsula, e como eu sei que é um substantivo? Gente, toda palavra que é acompanhada por artigo é um substantivo. Então, você, para identificar os substantivos, você pode muito bem pronunciar a palavra com o artigo antes. Então, quando eu digo a criança, ok? Deu para colocar o artigo, então se trata de um substantivo. Sorvetes, para saber se é realmente um nome, eu posso falar os sorvetes. Então, deu para pronunciar com o artigo, eu tenho um substantivo. Tá certo? Então, essa é outra técnica de você conseguir saber se se trata de um substantivo ou não. Então, vejamos aqui. Nós temos o substantivo criança. O que está acompanhando essa palavra? Nós temos aqui o pronome aquela, tá? Aquela é um pronome demonstrativo, tá certo? Que está acompanhando a palavra criança. Então, veja. Os adjuntos adnominais, eles trazem essa precisão maior para o substantivo, tá? Ele traz essa clareza. Eu não estou me referindo aqui a qualquer criança que comprou os 2 últimos sorvetes, mas foi aquela criança. Eu estou mostrando a alguém que foi aquela em específico, aquela criança em específico que comprou os 2 últimos sorvetes, tá? Então, aquela, eu tenho um pronome que na análise sintática, esse pronome ele vai se transformar em quê? Em um adjunto adnominal, tá certo? Porque está junto do nome criança. Então, vamos lá, continuando. Aquela criança comprou os 2 últimos sorvetes. Então, veja só. Nós temos aqui no final a palavra sorvetes, tá? E nós temos, antes de sorvete, os, que é um artigo, tá? Nós temos o numeral 2 e nós temos o adjetivo últimos, tá? Que caracteriza o sorvete, que são os últimos, tá? Que restam. Então, veja só. Essas 3 palavras, o os, o 2 e os últimos,
tá? Estão se referindo à palavra sorvetes, estão acompanhando, especificando a palavra sorvetes. Então, eu tenho essas 3 classes gramaticais, o artigo, numeral e adjetivo, na função de adjunto adnominal da palavra sorvetes, certo? Então, gente, continuando aqui. Agora, isso aqui é muito, muito importante que vocês prestem atenção, que é a diferença entre adjunto adverbial e adjunto adnominal. Nesta frase, nós temos os dois, tá? Então, vamos lá. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Veja só. Amanhã voltarei de bicicleta. Até aí. O adjunto adverbial, ele vai se ligar a um verbo, tá? Normalmente a um verbo, por isso o nome adjunto adverbial, tá? Mas ele também pode se ligar a um adjetivo ou advérbio, certo? Mas aqui, vamos lá. A palavra amanhã. Amanhã traz uma circunstância de quê? Que informação a mais essa palavra está trazendo para a oração? Que amanhã, aliás, a palavra amanhã se refere a tempo. Então, traz uma circunstância de tempo. Portanto, aqui eu tenho um adjunto adverbial, porque amanhã voltarei. Eu voltarei quando? Amanhã. Então, eu tenho um adjunto adverbial de tempo, tá? E essa palavra está se referindo ao verbo voltar. Quando que eu vou voltar? Amanhã, certo? Veja só, o amanhã está se ligando a um verbo. Então, eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Voltarei de bicicleta. Qual o meio pelo qual eu irei voltar? Tá? Bicicleta, tá? Então, de bicicleta, essa expressão representa, né, o meio pelo qual eu irei voltar. Então, aí eu tenho um adjunto adverbial, por quê? Porque essa expressão está se referindo ao verbo voltar. Eu voltarei de quê? De bicicleta. Tá? Então, gente, esse de bicicleta aqui, essa expressão representa o adjunto adverbial de meio. Na verdade, de meio. O meio pelo qual, né, eu vou utilizar para voltar. Poderia voltar de carro, de qualquer outro transporte, porque vai indicar aí o meio, certo? Então, amanhã eu voltarei de bicicleta. Aquela velha praça. Vejam só, pessoal. Praça, eu tenho um substantivo, tá certo? E antes desse substantivo, nós temos a palavra aquela e velha, especificando a praça, tá? A praça não é qualquer praça que eu irei voltar de bicicleta, é aquela praça, tá bom? Eu estou me referindo àquela em específico. Então, aqui nós temos um pronome demonstrativo, aquela, tá? E ele está especificando a palavra praça. Nós temos um adjunto adnominal, tá certo? Aquela, porque ele está se referindo a quê? Ao verbo voltar ou à praça? Está se referindo à praça, que é um nome. Então, veja, o adjunto adnominal, ele se liga somente a nome, tá certo? E velha, está se referindo a quê? A praça. É uma característica da praça. Portanto, aqui eu tenho um adjetivo, tá? Então, na análise sintática, esse adjetivo se transforma em quê? Em adjunto adnominal. Por quê? Porque ele está acompanhando o nome praça, né? Está caracterizando, ele está junto desse nome, portanto, eu tenho um adjunto adnominal, certo? Perceberam que essas duas palavras, o aquela e velha, se referem ao nome praça, e essas duas expressões de bicicleta e amanhã se referem ao verbo voltar. Por isso que aqui nós temos dois adjuntos adverbiais, tá? Um adjunto adverbial de tempo e outro adjunto adverbial de meio, tá? Então, pessoal, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham compreendido a diferença. Qualquer dúvida, pode me chamar no privado, tá certo? E para mais informações sobre a atividade, também fiquem atentos ao grupo, certo?
Beijo e tchau, tchau.